Napoleão Bonaparte. Poucos nomes na história geram tanto debate, né? Já se passaram mais de 200 anos da morte dele e a gente ainda discute quem ele realmente foi. Um gênio militar? Sem dúvida. Um reformador? Também. Um tirano ambicioso? Muitos dizem que sim. Os rótulos são vários, e a verdade é que o legado dele é uma coisa complexa, que parece nunca ter um fim. E a grande pergunta é essa. Afinal, ele foi o cara que salvou a Revolução Francesa e espalhou os ideais dela, ou foi quem usou tudo isso para benefício próprio, para sua própria glória? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Vamos olhar para os dois lados dessa história, o do herói e o do tirano, para tentar entender a figura real por trás de tanto mito. Então, vamos lá. Como é que pode? Um jovem general vindo da Córcega, com um sotaque tão forte que era motivo de piada quando ele era criança, como é que esse cara se tornou o homem mais poderoso de toda a França? A ascensão dele foi assim, absurda de rápida. A França estava um caos por causa da Revolução e foi aí que a genialidade militar dele brilhou. Em Toulon, com só 24 anos, ele lidera uma vitória que parecia impossível. Depois, na Itália, as estratégias dele foram brilhantes, foi vitória atrás de vitória. No Egito, apesar de ter tido problemas no mar, a expedição dele acabou encontrando a Pedra de Roseta, um achado histórico. Toda essa fama, claro, preparou o terreno para o golpe final, o 18 de Brumário, quando ele simplesmente tomou o poder. E assim que ele se tornou primeiro cônsul, ele não perdeu tempo. Começou a colocar a ordem na casa. Ele criou o Banco da França para arrumar a economia, organizou a educação pública e olha que jogada de mestre. Transformou o Louvre, que era o Palácio dos Reis, em um museu aberto para todo mundo. Foram medidas muito populares, que modernizaram o país e passaram a imagem de que ele era o cara que ia trazer estabilidade, o herói que a França precisava. Agora, talvez a maior herança que ele tenha deixado foi o Código Napoleônico. Pensa num conjunto de leis que basicamente colocou no papel várias conquistas da Revolução, como a igualdade de todo mundo perante a lei e a separação entre igreja e Estado. Isso foi tão revolucionário, tão influente, que se espalhou por toda a Europa. E olha, os princípios desse código influenciam leis no mundo inteiro até hoje. Mas é claro que para Napoleão, ser só primeiro cônsul era pouco. A ambição dele era bem maior. E não demorou muito para uma votação popular confirmar o que ele realmente queria: se tornar imperador. E a coroação dele, nossa, foi um show de audácia. Imagina a cena. O Papa viaja de Roma até Paris para coroar o novo imperador. Só que na hora H, o Napoleão pega a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroa. O recado era claríssimo. O meu poder não vem de Deus nem da igreja. Ele vem de mim mesmo, das minhas conquistas. E é aqui que a gente começa a ver a grande contradição de Napoleão. Ao mesmo tempo que ele espalhava ideais de igualdade com o código dele, o governo imperial fazia o contrário. A imprensa passou a ser censurada, greves foram proibidas e, o pior de tudo, ele desfez uma das grandes conquistas da Revolução e restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Napoleão tinha um grande rival que ele não conseguia derrotar: a Grã-Bretanha, com sua marinha superpoderosa. Então qual foi o plano? Atacar pelo bolso. Ele criou o bloqueio continental, basicamente proibindo toda a Europa de fazer comércio com os britânicos. A ideia era quebrar a economia da Inglaterra, mas essa decisão acabou arrastando o continente todo para mais e mais guerras. E foi justamente essa obsessão com o bloqueio continental que levou Napoleão a tomar a decisão que selaria seu destino: invadir a Rússia. Por quê? Porque os russos decidiram furar o bloqueio. Em 1812, ele juntou o que chamou de Grande Armée, o Grande Exército. E era grande mesmo. Mais de 600 mil soldados. Pensa nesse número. Era uma força colossal, um dos maiores exércitos que a Europa já tinha visto, marchando direto para dentro da Rússia. Só que os russos foram muito inteligentes. Eles se recusaram a ter uma grande batalha de frente. Em vez disso, eles usaram a tática da terra arrasada. Eles simplesmente iam recuando e, enquanto recuavam, queimavam tudo. Plantações, casas, cidades. Não deixaram nada para o exército de Napoleão. E logo depois, chegou o inimigo mais cruel de todos, o famoso General Inverno russo. O resultado foi uma catástrofe total. O frio brutal da Rússia, somado à falta de comida e aos ataques surpresa, simplesmente destruiu o exército de Napoleão. Dos mais de 600 mil que entraram na Rússia, menos de 100 mil conseguiram voltar. Foi um desastre tão grande que marcou o início do fim para ele. Depois da Rússia, tudo desmoronou muito rápido. Vários países se juntaram e o derrotaram. Ele foi obrigado a renunciar e foi mandado para o exílio numa ilha chamada Elba. Mas numa reviravolta digna de filme, ele conseguiu escapar de lá, voltou para a França e tomou o poder de novo. Esse período ficou conhecido como os 100 dias
mas acabou com a sua derrota final na famosa Batalha de Waterloo. Essa frase é incrível! Ele disse isso para os soldados que foram enviados para prendê-lo quando ele voltou de Elba. E o que eles fizeram? Em vez de atirar, as tropas começaram a gritar "Viva o Imperador!" e se juntaram a ele. Isso mostra o carisma absurdo, a lealdade que esse homem inspirava, mesmo depois de um desastre como o da Rússia. Depois da derrota final em Waterloo, Napoleão foi exilado de vez para uma ilha bem remota no meio do nada chamada Santa Helena. Enquanto isso, os líderes da Europa se reuniram para tentar arrumar a bagunça que ele deixou e redesenhar o mapa do continente. Esse encontro foi o Congresso de Viena. E a ideia ali era basicamente apertar o botão de voltar. Eles queriam restaurar as antigas monarquias que Napoleão tinha derrubado, colocar as famílias reais legítimas de volta nos tronos e, principalmente, criar um equilíbrio de poder para que ninguém nunca mais conseguisse dominar a Europa como ele fez. E aqui a gente chega no ponto crucial. O legado de Napoleão tem dois lados muito claros. Por um lado, o tirano, responsável por guerras que mataram milhões de pessoas. Por outro, o reformador, porque mesmo que os reis tenham voltado ao poder, as ideias e as leis que Napoleão espalhou, como o Código, essas não dava mais para pagar. Elas criaram raízes e inspiraram revoluções e a formação do mundo moderno. Então, no final das contas, Napoleão foi herói ou tirano? Sabe, talvez a pergunta em si seja simples demais. A história de Napoleão mostra que as grandes figuras da história raramente cabem em caixinhas. Ele foi o déspota e o modernizador ao mesmo tempo. Uma verdadeira força da natureza, cheia de contradições, que não só definiu a sua época, mas que até hoje nos faz pensar sobre a complexidade do poder, da ambição e do progresso.